Olá, meus amigos e minhas amigas, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no livro de julho de 1860. Esse trabalho é conduzido pelas nossas queridas amigas Aramita e Carla. E que a espiritualidade amiga possa conduzir esse trabalho. E eu vou envolver a Carla para fazer a prece de gratidão. Mais uma vez, Senhor Jesus, te agradecemos essa oportunidade de trabalho, de estudo e de aprendizado. Te rogamos tua inspiração e a inspiração dos amigos espirituais para esse trabalho que possa ser no melhor conduzido. Que assim seja. Ainda estamos no artigo sobre frenologia e fisiognomonia. No estudo anterior a gente falou só sobre frenologia e agora nós vamos falar sobre fisiognomonia. A fisiognomonia, aqui o Kardec vai usar o termo de ciência, mas ela não é considerada uma ciência, ela é considerada uma pseudociência, porque ela não tem uma objetividade, ela é muito subjetiva e ela conta para suas associações artes divinatórias e também astrologia e outras crenças. Então ela não é validada hoje como uma ciência propriamente dita, como uma metodologia objetiva. Então, mas na época de Kardec, né, como fala aqui, que tem a nota explicativa, que era o momento, como ele era usado. Então, vamos ao artigo. Agora, lancemos as vistas para a fisiognomonia. Esta ciência é baseada no princípio incontestável de que é o pensamento que põe os órgãos em jogo, que imprime aos músculos certos movimentos. Daí se segue que, estudando as relações entre os movimentos aparentes e o pensamento, dos movimentos vistos, podemos deduzir o pensamento que não vemos. Ficou claro? Então, o pensamento é que molda os órgãos da gente, né? Então, você não está vendo meu pensamento, mas está me vendo. Então, pelo que você vê, pelo que o especialista enxergar em mim, ele vai dizer, olha, ela é preguiçosa, ela tem uma digestão lenta, qualquer coisa assim, ele vai fazer a leitura, né? Essa teoria dizia assim, que tudo que a gente pensa se exprime no corpo físico. Então, as pessoas dizem assim, a pessoa que tem o senho muito franzido, uma pessoa aborrecida, uma pessoa raivosa, uma pessoa irritada, né? E aí vai imprimindo os pensamentos no corpo, e que se você olhar e você souber ver esses traços, você vai identificar qual é a personalidade dessa pessoa. Claro que a gente sabe que o pensamento é importante, tudo, antes de tudo, é o pensamento. Mas isso não é verdade, não é verdadeiro quanto à aparência física da pessoa. Não chega a ter influência com isso, não tem nada a ver. Claro que só depois foi descoberto. Mas tem muita gente, até hoje, a frenologia, ela caiu mais em desuso. Mas a fisiognomonia, até hoje, tem gente que se baseia nela. Para achar pelos traços físicos, assim, essa aqui é boa, aquela é mal, aquela ali tem cara de... uma leitura, não, da expressão da face. Só da face. Não, mas... Antes do botox e da cirurgia plástica. Bom, mas já que a Mita entrou nisso, é isso que o Kardec vai falar. Tem uma verdade nisso. Se você vê uma pessoa com uma expressão carregada, você sabe que ela é mais raivosa, que ela é mais fechada. Tem um fundo de verdade. Mas é o que ele diz. Nos usos e abusos,
acaba se tomando toda e qualquer mentira e se coloca nisso. Porque aí é o que ele vai falar. A forma do nariz, o pensamento não modifica a forma do seu nariz, não modifica para onde puxa a sua cabeça. Então, isso não é condição do seu pensamento. Mas nos excessos, inclusive ele vai falar aqui, às vezes nem de quem codificou essa teoria, que já é muito antiga, da Índia, distante, mas às vezes dos discípulos que utilizam. Aí leva a um grande erro. Então é isso também, ele vai falar sobre isso aqui no artigo. Se tiver feita a harmonização facial, né? Sei lá, você escolhe um livro. Se você quiser ficar com a cara de feliz, com a cara de otimista, dar injeção aqui, aqui, lá, essa harmonização facial, todo mundo está fazendo agora. Muda tudo, muda. A pessoa tem cara triste, a pessoa tem cara de deprimida, quer ficar com cara de... Escolhe o tipo de expressão facial que você quer ficar. Vai ficar permanente. Exato. Você já acorda assim, né? Mas tem uma coisa que é o olhar, né? É, o O olhar não engana. E tem outra coisa que a gente sabe, não só o olhar, mas como aonde a gente chega, os nossos pensamentos chegam, a gente impregna no ambiente. Mas tem um fundo de verdade, porque você pode verificar uma boca caída quando a pessoa puxa aqui para baixo, fica todo tempo, né, daquele emburrado. Então, por isso que até a própria harmonização facial já sabe, coloca para cima que faz diferença. Então, tem uma leitura que é possível se fazer, mas não da maneira exagerada. Não é E do que 2 que é? mais 2 igual a 4. É. Não é matemática. Daí se segue que, estudando as relações entre os movimentos aparentes e o pensamento dos movimentos vistos, podemos deduzir o pensamento que não vemos. Então, esse ponto é verdade. Por exemplo, eu estou aqui falando, o Tarcísio dá um sorriso, está gostando. O Tarcísio balança a cabeça e diz, ai meu Deus, ele não gostou. Então, eu vou, pelo movimento que eu vi ele fazendo, eu posso induzir que ele não está gostando, que ele não está satisfeito, né? Então, tem um quê que não é totalmente falso. Então, aqui a gente que tem o cuidado. Que é a expressão, né? É a expressão. É assim que não nos enganaremos quanto à intenção de quem faz um gesto ameaçador ou amigável, que reconheceremos o modo de andar de um homem apressado e o do que não o é. De todos os músculos, os mais móveis são os da face. Ali se refletem muitas vezes até os mais delicados matizes do pensamento. Eis porque, com razão, se diz que o rosto é o espelho da alma. Pela frequência de certas sensações, os músculos contraem o hábito dos movimentos correspondentes e acabam formando a ruga. É que é a ruga de expressão. Formando a ruga. Então, para exemplificar, eu tenho uma tia que eu me lembro muito bem. Ela era muito ranzinza, muito ranzinza. E cedo ela tinha aquela expressão entre o nariz, entre os olhos, bem funda e marcada. Mas ela... Por que vocês estão fazendo assim? Ah, esses teus filhos fazem muito barulho, minha irmã, e não sei o quê. Só 14. Então, ela sempre é assim, né? E aí, eu lembro que ela tentou botar um botox aqui, ela melhorou, mas não sumiu, porque ela era muito ranzinza mesmo. O tempo assim. Então, acaba que marcou o rosto mesmo. A forma exterior se modifica, assim, pelas impressões da alma, de onde se segue que, dessa forma, algumas vezes se podem deduzir essas impressões, como do gesto podemos deduzir o pensamento. Tal é o princípio geral da arte, ou, se quiser, da ciência fisiognomônica. Este princípio é verdadeiro. Não apenas se apoia sobre base racional, mas é confirmado pela observação, tendo Lavater a glória, se não de o ter descoberto, pelo menos de o ter desenvolvido e formulado em corpo de doutrina. John Gaspar Lavater nasceu em Zurique em 15 de novembro de 1741
e desencarnou também em Zurique em 2 de janeiro de 1801. Pastor, filósofo, poeta, teólogo e um entusiasta do magnetismo animal na Suíça. É considerado o fundador da fisiognomonia, a arte de conhecer a personalidade das pessoas através dos traços fisionômicos. Infelizmente, Lavater caiu no erro comum à maioria dos autores de sistemas, ou seja, a partir de um princípio verdadeiro sob certos pontos, concluírem por uma aplicação universal e, em seu entusiasmo por terem descoberto uma verdade, vê-la por toda parte. Ou seja, você não é capaz de dizer a personalidade de uma pessoa pela expressão da fisionomia. Você pode, no máximo, como ele diz aqui, deduzir certos estados, né? Você pode dissimular. Pode dissimular. Ou então a gente podia dizer as pessoas bonitas, né? Ou que sabem ser, vamos dizer assim, mais agradáveis e políticas, elas são pessoas que são sempre honestas e leais. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, ele está dizendo que ele fez de um princípio verdadeiro uma aplicação universal. Então, assim, a gente não pode dizer que uma pessoa, vou pegar o exemplo que a Carla deu, né? Que tem uma pessoa que tem ruga de expressão, né? Que ela está sempre assim, que ela seja uma pessoa raivosa e aborrecida. Ela pode trabalhar ao sol, ela pode se expor e num lugar com muita luz e adquiriu esse hábito, ela ser uma pessoa excesso de pele. Então tem muitas coisas que explicam depois. É só uma nuance. É claro que se você vê uma pessoa triste, com a expressão corporal fechada, você pode dizer que ela está dizendo que ela está com algum problema que pode ser momentâneo, alguma emoção, alguma coisa que a moveu. Como a tia disse aqui, o corpo fala, mas cada corpo fala de uma maneira, então não dá para generalizar, né? Esse foi o erro dele, né? Eis aí o exagero e muitas vezes o ridículo. Não nos cabe examinar aqui o sistema de Lavater em seus detalhes. Diremos apenas que tanto é ele consequente ao remontar do físico ao moral por certos sinais exteriores, quanto é ilógico ao atribuir um sentido qualquer às formas ou sinais sobre os quais o pensamento não pode exercer nenhuma ação, como o formato do crânio, o formato do nariz, o tamanho da testa, o palato, a formação do queixo. Isso aí não tem como, né? É a falsa aplicação de um princípio verdadeiro que muitas vezes o relega ao nível das crenças supersticiosas e que leva a confundir na mesma reprovação os que veem certo e os que exageram. Digamos, entretanto, para ser justo, que muitas vezes a falta é menos do mestre que dos discípulos, que em sua admiração fanática e irrefletida por vezes levam as consequências de um princípio além dos limites do possível. E aqui a Kardec dá aquela cutucada para a falta de estudo, para a falta de pesquisa, para a falta de bom senso de quem está numa doutrina, numa ciência, numa escola e não se aprofunda no assunto. Agora, se examinarmos esta ciência nas suas relações com o espiritismo, teremos de combater várias induções errôneas que dela poderiam ser tiradas. Entre as relações fisiognomônicas, existem principalmente uma sobre a qual a imaginação muitas vezes se exerceu. É a semelhança de algumas pessoas com certos animais. Procuremos, então, buscar a causa. A semelhança física entre os parentes resulta da consanguinidade que transmite de um ao outro partículas orgânicas semelhantes, porque o corpo procede do corpo. Aí tem uma nota do tradutor. Kardec serviu-se das teorias científicas da época,
Só em 1865, Mendel publicaria seus primeiros trabalhos de genética, enquanto a molécula de DNA, base da hereditariedade, nem sequer era sonhada. Por isso que ele fala em partículas orgânicas. Mas não está tão errado assim. Qual é o nome? Mas não poderia vir ao pensamento de ninguém supor que aquele que se parece com um gato, por exemplo, tenha nas veias o sangue de gato. Há, pois, uma outra causa. De início, pode ser fortuita e sem qualquer significação. É o caso mais comum. Todavia, além da semelhança física, nota-se por vezes uma certa analogia de inclinações. Isto poderia explicar-se pela mesma causa que modifica os traços da fisionomia. Se um espírito ainda atrasado conserva alguns dos instintos do animal, seu caráter como homem terá esses traços, e as paixões que o agitam poderão dar a esses traços algo que lembre vagamente os do animal cujos instintos possui. Mas esses traços se apagam à medida que o espírito se depura e o homem avança no caminho da perfeição. Isso é uma regra, né? Isso não é uma regra, isso ele está dando... Mas faz sentido. Faz sentido, e ele dá um exemplo, né? Se a gente vê uma pessoa que a semelhança física, né, e ele tem uma certa inclinação, o fazer vai deixando ele mais ou menos parecido com os instintos dele. Aí ele disse, mas quando ele vai se depurando, isso vai sumindo. Às vezes um enxerga um parecido com uma coisa e outro não, né? A convivência que vai fazendo. É como o Yogi da caverna, que é uma aparência de um macaco. Um animal, né? Aqui, portanto, seria o espírito a imprimir sua marca na fisionomia. Mas da similitude dos instintos, seria absurdo concluir que o homem que tem os do gato, os instintos do gato, possa ser a encarnação do espírito de um gato. Longe de ensinar semelhante teoria, o espiritismo sempre demonstrou o seu ridículo e a sua impossibilidade. Então não encarna, não tem a metempsicose. Então o espírito vai se depurando e logo a distância é muita. E para ver que em 1860 se acreditava nisso. É verdade que se nota uma gradação contínua na série animal, mas entre o animal e o homem há uma solução de continuidade, bem longa, se diga de passagem. Ora, mesmo admitindo o que é apenas um sistema, que o espírito tenha passado por todos os graus da escala animal antes de chegar ao homem, haveria sempre, de um ao outro, uma interrupção que não existiria se o espírito do animal pudesse encarnar-se diretamente no corpo do homem. Então não ia ter sequência, né? Você não ia ter esse contínuo de encarnações. Se pula de gato para homem, então tem um gap aí. Ele fala que ainda se não existiria o espírito do animal. Os animais irracionais, não tem o espírito ainda formado. É o princípio inteligente que está se depurando e evoluindo até chegar à unidade de espírito. Quando ele chega à unidade de espírito, por isso que disse essa solução de continuidade, né? Ele deixa, por exemplo, os animais irracionais do planeta Terra, eles encarnam aqui. Mas quando eles vão para a primeira encarnação, vamos dizer, já como espírito, não é mais nesse planeta, é nos planetas apropriados para isso. Aqui no nosso planeta não tem nenhum espírito de primeira vez, de primeiras encarnações. E se, para saber isso bem detalhadinho, no nosso canal, no A Caminho da Luz, ele vai explicando bem essa evolução e como vai se dando essa transformação do princípio inteligente até chegar em espírito. Só para ajudar aqui no que a tia vai falar, o parágrafo seguinte fala assim: se assim fosse possível,
pular de um espírito, entre aspas, de um animal para o do homem, entre os espíritos errantes haveria os de animais, como há espíritos humanos, o que não acontece. Vamos aqui, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Então aqui o professor colocou, mas lembra que nós estamos em julho de 1860, já foi publicado o Livro dos Espíritos em 1857. E quando foi perguntado assim, olha, visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Então existe algo. Ele disse, olha, os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Ou seja, o animal é só matéria? Existe um princípio? Ele disse sim, e que sobrevive ao corpo. Então, morreu o corpo do animal, existe algo que permanece. Aí ele pergunta, na 597A, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É uma alma semelhante à do homem? Porque aqui ele usou o termo espírito do animal. Então o povo, quando fala em espírito do animal, ele já começa a pensar que existe uma erraticidade para os animais. A gente tem falado muito nisso porque nós temos hoje um número muito grande de pessoas que vivem com animais domésticos e querem humanizar o animal. Se apegam como se fossem realmente seres humanos, trata como se fosse um bebê, como se fosse um filho. Porque a humanidade ela tem carência de amar, não é de ser amado. E as pessoas estão projetando essa carência nos animais. E estão querendo tratar um animal como um humano, humanizando. Os animais, eles não são morais. O sentimento de amor, quando cai sobre um ser humano, a probabilidade moral de auxílio é enorme a esse ser humano que recebe. Falando de uma criança. O animal não. O animal, ele pode viver num lugar super bonito, num lugar super feio, ele vai estar do mesmo jeito, isso para ele não faz diferença nenhuma. Se você der brigar, jogar seja lá o que for no animal, daqui a pouco ele está lá te lambendo, porque ele não é um ser moral. Dá comida, ele volta. Dá comida, ele volta sem problema, porque ele não vai refutar, ele não vai discordar, porque ele não é um ser moral. Ele não vai discutir contigo, ele não vai dizer não concordo. Por isso que a gente diz, eu prefiro um animal, a gente pode trocar isso em miúdo assim, olha, eu não quero discutir, eu não quero ter problema, eu quero viver aqui com alguém que só balança o rabo pra mim. Então se tu quer viver com alguém que só balança o rabo pra ti, pega um cachorro mesmo. Mas é o seguinte, tu deixa de evoluir. Porque a gente evolui na convivência. A gente tem que tratar dos animais, claro, mas a gente tem que entender que é uma via única. Existe uma mão só. Não tem duas. Então, aí a pergunta, o espírito do animal. E aí vem a pergunta, anota, por favor. Que aí você vai aprender isso pro resto da vida. 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta. É também uma alma... Aqui, presta atenção. Se quiserdes. Ou seja, se tu quiser chamar de alma, chama. Agora vem. Dependendo do sentido que se der a esta palavra. Se tu quiser chamar de alma, chama. Mas isso depende do sentido que tu der essa palavra. Mas ele diz, mas é inferior à do homem. A alma do animal é inferior à do homem. Aí ele vem com essa que eu adoro. Entre a alma dos animais e a alma do homem, há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Ele não colocou Jesus, ele colocou Deus. Tu tem noção da distância que existe entre a alma de um homem e Deus? É infinito. É infinito. Então, quando nós vamos estudar a revista espírita, meninas, quando a gente vai estudar Júpiter, lembra os animais lá? Ele diz que os animais de Júpiter, eles já são parecidos com aquilo que nós vamos chamar, dentro da Grécia Antiga, nós vamos estudar os sátiros, né? Que é aquele metade homem, metade animal. Porque eles ainda são animais,
Eles ainda são animais, mas trabalham muito mais para os seres humanos. Eles já não têm mais patas, são mãos, mas ainda são animais. Então, ou seja, existe uma lacuna aí que a gente não tem nem ideia. E que nós, comparados aos animais de Júpiter, seríamos como macacos. Só para ter uma ideia. Com os animais? Ele diz. Não de é- Júpiter nós seríamos comparados aos macacos. É o homem mais inteligente da Terra. E Júpiter se compararia aos animais. Não podia ir para lá. Processo de evolução. Doeu, né? Mais que tudo, me achando aqui escovando Me o dente. achando escovando o dente, passando fio dental, né? Então, isso tudo é pra gente entender a distância, porque a pessoa tá achando. E outra coisa, livro dos médios, quando nós vamos estudar sobre mediunidade nos animais, lá os espíritos deixam bem claro a Kardec: não existe erraticidade para animais. A reencarnação é imediata. Para isso tem espíritos nobres que tomam conta desse processo. Não existe. Mas, tia, lá no André Luiz a gente vê que existe cachorros, que existe cavalos, pássaros. Aí eu digo, sim, cadê o jacaré? Cadê a cobra? Cadê o tigre? Cadê a foca? Você viu todo esse... Não, ele fala em alguns. E aí nós chegamos à conclusão, estudando a obra, que é a criação mental. Criação mental. Existem espíritos num processo de licantropia, que eles deformaram o seu corpo perispiritual. Mas não é o cachorro, não é o pássaro e nem é o cavalo. São espíritos que deformaram o seu corpo perispiritual. Aí já é outra coisa, tá, gente? Então a gente tem que entender essa distância. Tia, a senhora quer dizer o quê? A gente tem que maltratar os animais? Não. Se você maltratar qualquer criação de Deus, mostra a tua impureza. Estudamos ainda há pouco em um livro dos Espíritos. Um ser humano moralizado, ele cuida de tudo. Ele respeita tudo, inclusive o próprio corpo. Tá? Então, um ser moralizado, ele vive de forma moralizada. Mas a gente não pode querer humanizar os animais. Isso é uma falta de respeito com os animais. Eles precisam viver essa experiência. Então, hoje, há quem coloque animal dentro de carrinho de bebê. Fazer aniversário para animal. Roupas variadas. Entendeu? E nós temos crianças passando fome. Fome. E você gastando mó grana, dinheirão com os animais. Eu tenho um animal em casa, mas eles são tratados como animais. Não falta nada, mas são animais. Entende, gente? É isso que a gente tem que entender. Então, é uma humanidade adoecida, que faz um reboliço enorme quando fala de um animal e que é totalmente diferente às crianças que estão morrendo de fome. É incapaz de ir no asilo visitar idoso que está abandonado, é incapaz de ir no orfanato verificar necessidade de crianças abandonadas, mas quando fala em bicho, Deus o livre. Então isso mostra algo adoecido da sociedade. É verdade? Temos que repensar nesses caminhos que nós estamos tomando, tá bom? Só complementando, na questão 600 do Livro dos Espíritos, você vai aí procurar, eu vou ler só um pedaço. Os espíritos dizem: após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. E outra coisa que ele diz nessa mesma questão, que ele diz: o espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. Então, voltando à fisiognomonia, depois deste hiato animal,
a gente volta a ler este trecho, concluindo que essa afirmação do Kardec de espírito de um gato habitar um espírito de um homem é só uma frase para mostrar que ele disse anteriormente, que muitas vezes se cai no ridículo por não se saber o que diz. Só voltando aqui para reler, né? Se o espírito do animal pudesse encarnar-se diretamente no corpo do homem, se assim fosse, entre os espíritos errantes haveria os de animais, como há espíritos humanos, o que não acontece. Sem entrar no exame aprofundado dessa questão, que discutiremos mais tarde, dizemos, conforme os espíritos, que nisto estão de acordo com a observação dos fatos, que nenhum homem é a reencarnação do espírito, entre aspas, de um animal. Os instintos animais do homem decorrem da imperfeição de seu próprio espírito, ainda não depurado, e que, sob a influência da matéria, dá preponderância às necessidades físicas sobre as morais e sobre o senso moral, não ainda suficientemente desenvolvido. Sendo as mesmas necessidades físicas no homem e no animal, necessariamente resulta que até o senso moral estabelecer um contrapeso, pode haver entre eles uma certa analogia de instintos. E é o que muitas vezes a Conceição repete aqui várias vezes. A gente ainda é animal. Come, se reproduz, trabalha e morre. Tem muita gente que vive assim e a gente ainda estamos nessa primeira escola do reino animal. Mas aí, se detém a paridade, o senso moral que não existe no animal e que no outro, no homem, germina e cresce incessantemente, estabelece entre eles a verdadeira linha de demarcação. Ou seja, quando a gente estagia no reino animal, a gente tem os instintos. Mas quando a gente vem para o reino hominal, a gente não perde os instintos. A gente é como se fosse... Eu gosto dessa comparação, e é o André Luiz que faz, os 3 andares da casa mental, né? Começa com o instinto, depois com a vida de relação e, por último, a vida moral. Então, nós já temos condição para habitar no 3º andar da casa. Mas a gente não vai perder o 1º andar. O 1º andar, que são os instintos, a gente tem. A gente tem necessidades fisiológicas. Se alguém vai te dar um tapão, se tu for calcular como é que tu tem que fazer para te defender, tu já levou o bufetão. Aquele ato é instintivo. Alguém vai e você já levanta a mão rapidamente. Então o instinto não é ruim. Então, esses 3 andares da casa mental servem para isso. Claro que a gente já tem condições de habitar mais tempo no 3º andar, que é a parte moral. Mas ele está dizendo que a gente ainda prefere muito o andar de baixo. A gente fica só nele e é para a gente trabalhar o outro. Vamos ficar com isso na mente ainda, dos espíritos animal, que não existe, esse espírito é princípio, e o que nos leva a ser animais ainda, bastante irracionais. E finalizar o estudo agora para retomar na semana que vem. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus essa oportunidade de trabalho, de aprendizado e de inspiração. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.